A paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje nós vamos estar estudando sobre a lição de número 3, é a nossa sequência do nosso estudo sobre o livro de Efésios. Já estudamos a lição de número 1, a introdução, a lição de número 2, os destinatários, e hoje nós vamos estar aí estudando sobre a eleição e predestinação. O texto áureo está em Efésios, capítulo 1, 4 e 5, que nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso está em Efésios, como eu já disse, capítulo 1, verso 4 ao 5. A verdade prática desse assunto nos diz que, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura base, o texto base de apoio é Efésios, capítulo 1, 4 ao 12, que vai ter o versículo que nós acabamos de ler aqui sobre o texto áureo, e nos diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, em que temos para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele digo, em quem também somos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiros esperamos em Cristo. Então, o tema hoje proposto é sobre a eleição e predestinação. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si, eles vão elucidar o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição, a gente vai estar abordando os conceitos bíblicos e as interpretações pentecostal referente à eleição e à predestinação. O ponto 1 da lição é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então, a dádiva da eleição, ela precede a nossa existência. Isto é, antes da fundação do mundo, Deus, pela sua infinita bondade, ele planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Aí você pode perguntar, mas Deus, pela sua capacidade, ele elegeu antes quem? Então, a eleição divina, quem que foi eleito? Então, quando falamos sobre eleição, vai nos trazer a ideia de escolha. Aos Efésios, lá no capítulo 1 e verso 4, Paulo ele vai mencionar 3 aspectos aqui dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso é cristocêntrico. Segundo ponto, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E terceiro ponto, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O escritor Donald Stamp, ali que comentou e editou a Bíblia pentecostal, de estudo pentecostal, ele vai afirmar que a eleição de pessoas
ocorre somente união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Não sei se você está acompanhando o raciocínio, mas em outras palavras, ele está falando que essa eleição se dá na pessoa de Jesus Cristo, porque ninguém é eleito sem estar unido em Cristo pela fé. A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil, ela vai asseverar que Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Isto é, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Você pode conferir lá em 1 Pedro, Epístola do Apóstolo São Paulo a Pedro, 1 Pedro capítulo 1 e verso 2, Pedro vai falar o seguinte, 1 e 2, procuramos aí na palavra do Senhor, 1 e 2 ele fala assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, o primeiro tópico que a gente menciona nessa noite é sobre essa eleição divina que nos dá a ideia de escolha. E essa escolha ali não tem como ser a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Tá certo? Então, em segundo lugar, fala sobre as condições dessa eleição. Quais são as condições para ser eleito? A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai ensinar que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 3 e 16, que é o tema universal, vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa condição, essa eleição aqui para a salvação de Cristo é oferecido a todos. Então, não é especificamente para algum grupo, nem especificamente para outro grupo. Não, Deus escolheu a todos, é oferecida para todo mundo, todos aqueles que crê. E isso torna uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. 3,17. Então, não concordamos com aquela questão, ideia de que falam assim que Deus elegeu uns para a salvação e outros para a condenação. Na grande realidade e verdade, aqui, respeitando as posições contrárias, Deus ele veio para todos, Jesus ele veio para todos. Então, essa eleição, ele abrange o quê? A todas as pessoas. A salvação de Cristo é oferecida a todas as pessoas. Então, cada pessoa ela vai reagir de uma forma conforme o seu arrependimento e fé. Isso está em Efésios, capítulo 2 e 8, e também em Efésios, capítulo 3 e verso de número 17. Então, esse meio também não é de uma forma meritória, porque ninguém pode cumprir sem a graça de Deus. Então, a Bíblia fala, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quer dizer que não é pelo mérito da pessoa, não é pelo mérito da pessoa, tá certo? Mas é pela sua entrega ao Senhor Jesus e chegar com fé diante do Senhor, tá certo? Desse modo, nós fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então, fomos eleitos, sim, fomos eleitos, tem a eleição divina, que era antes da fundação do mundo. As condições dessa eleição foram o seguinte, a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, obra essa gratuita, não foi pelas nossas obras,
não foi pelos nossos conhecimentos e nem pelos nossos méritos, mas foi pelas obras do Senhor Jesus. O tópico 3 vai falar da vida santa e irrepreensível. Em Paulo, ele vai enfatizar essa verdade, que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, a finalidade principal dessa eleição é tornar a pessoa santa e irrepreensível diante do Senhor. Nesse aspecto aqui, nesse vocábulo grego, ágio, santo significa separado do pecado. Isso também está registrado em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, que vai falar para todos nós o seguinte: Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, o adjetivo grego aqui, amamos, que significa irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Está em Filipenses capítulo 2 e verso de número 15. Então, esses termos vai apontar para a santificação, isto é, para o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. E essa nova vida dos eleitos? O tema aqui é apresentado como exortações contra a velha conduta, tais como a mentira, o furto, as palavras torpe, a amargura, a ira, a cólera. E Paulo ainda vai falar das severas advertências contra a fornicação, contra a impureza, contra a avareza, contra a embriaguez. A finalidade de tudo isso é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, nem ruga, inculpável, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo ele capacita o crente para esse novo estilo de vida. A gente conversou isso sobre a aula passada, Gálatas 5, 22 ao 25, quando nós falamos ali da capacidade do Espírito Santo, falávamos sobre a função do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai capacitar o crente para esse novo estilo de vida. Trata aqui, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, o Espírito Santo ele vai aperfeiçoando a obra de Jesus na nossa vida. A cada dia é uma forma gradual, vai acontecer de forma progressiva. O Espírito Santo ele vai santificando até a glorificação final do dia de Cristo, até que chegamos à estatura de varão perfeito. O segundo ponto da lição é falamos aqui sobre a eleição, vimos aqui quem são os eleitos, tá certo? As condições daquelas pessoas que foram eleitos, a finalidade de ser eleito, e agora nós vamos falar da predestinação para os filhos de adoção. A palavra predestinar, ela mostra aqui sobre o destino dos eleitos, que foi feito na eternidade. A predestinação o termo grego, ele vai se referir prorizô, que é traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo origio, que significa determinar, e pela preposição plo, que vai indicar algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, o que é a predestinação? Não é nada mais, nada menos do que determinar antes.
Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai esclarecer para a gente que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Então, essa eleição, ela é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Deus escolheu um povo, elegeu um povo. Então, a predestinação, ela vai abranger aquilo que vai acontecer com esse povo escolhido por Deus, eleito por Deus. Tá certo? Então, se você pegar a nossa declaração de fé, você vai ver que lá ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. Então, você vê que a nossa declaração da fé aqui, ela vai falar desse conhecimento anterior da pessoa que recebe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e persevera até o fim. Isso você pode conferir também em Romanos capítulo 8, verso 29 ao 30. Romanos capítulo 8, capítulo 8, 29 e 30, a palavra do Senhor, portanto, nos fala o seguinte: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Então, está aí. Então, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e tornar seus filhos. Qual foi a vontade? Pela vontade de quem? Pela vontade de Deus, que reconciliou os pecadores e tornou seus filhos. Filhos por adoção. Então, Paulo, ele é o único escritor do Novo Testamento que vai empregar o termo adoção. Você pode conferir isso lá em Romanos, capítulo de número 8, 15, 23, 9, 4. Em Gálatas também você vai encontrar no capítulo 4 e 5. Em Efésios também, capítulo 1 e 5. Por quê? Porque essa prática, ela não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos. Era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Você vai ver essa questão fundamental até do aprimoramento do sistema processual dos romanos, do sistema legal dos romanos. Mas aqui no sistema legal do judaico não havia nada sobre adoção. Isso tinha conhecimento entre os gregos. Então o apóstolo Paulo, ele vai enfatizar que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. E Paulo, ele vai ainda assinalar que o amor foi o que moveu o coração do Pai a nos adotar. E ele fala, se noutro tempo éramos estranhos, eram inimigos de Deus, agora nós estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Filhos através do quê? Através da adoção. Paulo, ele fala muito sobre a adoção em Cristo Jesus. Colossenses 1 e 21, Romanos 8 e 17, olha só o que o apóstolo Paulo fala.
Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, você vê aí Paulo fazendo a abordagem sobre essa adoção. E essa posição nos é imerecida. Aprove a Deus fazê-la. Está em Mateus capítulo 11 e 26. Você pode conferir na sua Bíblia também, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 11 e verso de número 26, vai falar o seguinte: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Os privilégios da adoção, os privilégios. Deus ele criou o ser humano para estar em comunhão com ele. A finalidade de Deus criar o ser humano foi que o homem tivesse comunhão com ele. Mas o que aconteceu? O pecado rompeu essa dádiva. Mas Cristo Jesus, o Pai, reconciliou com os homens. Através de Cristo Jesus, nós somos reconciliados diante do Pai. Tá certo? E sendo que de uma forma de adoção. Nesse sentido, o apóstolo Paulo ele vai usar uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado ele recebia o mesmo direito ao nome, ele tinha direito aos bens de quem adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus ele concede a redenção, ele concede a remissão dos pecados e ele vai restabelecer essa comunhão com o pecador, dando o direito de chamar Abba Pai. Isso está em Gálatas, no capítulo de número 4 e no verso de número 6. Isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Vamos ver aqui na Epístola de Gálatas, capítulo de número 4 e verso de número 6, aonde Paulo ele vai mencionar para a gente: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Então, está registrado aí. Então, isso significa que nós passamos a ser herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Isso está registrado lá em Romanos capítulo 8 e verso de número 17. Somos herdeiros também das promessas a Abraão. Então, está em Gálatas capítulo 3 e verso 29. E somos herdeiros também da vida eterna. Está em Efésios 3 e 6 e Tito 3 e 7. Então você veja aqui esses privilégios da adoção, de ser chamados filhos de Deus, de ser herdeiros, de ser co-herdeiros, de ser participantes da promessa de Abraão, aqui de estarmos ser co-herdeiros da vida eterna. Então, tudo isso foi possível através do quê? Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós fomos aceitos por Deus. Fomos transformados em seu Filho para seu louvor e para sua glória. Então, essa é a predestinação. É bom a gente ficar com essa ideia, nos atentar aqui com essa ideia da predestinação, que foi através da obra do Senhor Jesus, foi através da adoção de Jesus Cristo.
Então, recebemos todos esses privilégios, temos todos esses privilégios, dessas promessas de Deus para a nossa vida. O tópico 3 da lição vai falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, vai estar falando sobre a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então, predestinação e salvação. Então, Deus, o soberano Deus, ele não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Então, uma corrente aí doutrinária, uma corrente teológica aqui, que a gente não vai entrar muito em discussão aqui, que fala que Deus predestinou alguns à salvação e a outros à condenação. Então, na verdade, aqui Deus ele não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas que todos se arrependem, se convertem de seus maus caminhos. Veja Atos, capítulo 17 e 30, você pode ter uma ideia disso que nós estamos falando. Eu vou ler aqui para você, Atos, capítulo 17, Atos 17 e 30, aonde a Bíblia vai falar o seguinte: depois, trazendo para fora de si os que devo fazer para me ser salvo. 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, veja aqui, arrependam. Então, você veja que Deus ele não predestinou, não elegeu ninguém para condenação, não. Tá certo? Ele aqui quer que todos se convertam, que todos se arrependam dos seus maus caminhos. Então, 6 vezes aqui que a palavra vai aparecer no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação dos pecadores. Então, não houve aqui, portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu uns que vão para o céu e outros para o inferno. Então, você acha que Deus escolheu pessoas que vão para o céu ou outras pessoas que vão para o inferno? Claro que não. Deus, a salvação é abrangente, é para todos aqueles que crêem, é para todos. Deus quer que todos se arrependam, que todos sejam salvos, que todos venham ao conhecimento da verdade. A nossa declaração de fé, ela vai asseverar que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, se a pessoa recebeu a palavra, teve conhecimento, a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa conheceu a verdade, ela chegou, ela se arrependeu, tomou outro procedimento da sua vida, veio até o Senhor Jesus Cristo, ela está condicionada o quê? A salvação, se ela perseverar até o fim. Isso é segundo o que? A presciência divina, a predestinação e o amor. Antes de Deus aqui criar qualquer coisa, o seu plano foi redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes que estava estabelecido. Então, a Bíblia, em sequência, ela vai mostrar que a redenção divina não foi uma medida de emergência. A redenção não foi uma medida de emergência. Sabe por quê? Era plano imutável do amor de Deus desde sempre. Então, quando fala antes da fundação do mundo,
era o quê? Deus já tinha planos, Deus já tinha projetos. Então não foi uma coisa que foi uma questão de emergência, que nós podemos decidir diante de uma situação do caos. Não, Deus ele já tinha no seu coração, através do seu amor, desde sempre. Aqui vai consistir sobre a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Fala desse amor generoso de Deus, esse grande amor de Deus. Isso já estava previsto antes da fundação do mundo. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação como favor imerecido provém do amor de Deus. Então a salvação como amor imerecido provém do amor de Deus. E não obstante, aqueles que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Não há nenhum sequer aqui questão de coação, mas aqueles que chegam aqui a Cristo são atraídos a Ele. Isso está no livro de João, né? No Evangelho de João, capítulo 12, e verso de número 32. Evangelho de João, capítulo 12, 32, que vai falar: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, esse é o tópico aqui dessa parte de número 3, que fala dessa sublimidade, desse propósito divino na predestinação. Então, foi uma predestinação para a salvação, todos, é abrangente para todos. Não existe uma classe eleita, não. Foram todos, através do quê? Do seu amor, da sua misericórdia. Então ele predestinou em amor. Então a gente pode concluir que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, aquela história, de salve-se para todo sempre, não é verdade. Você tem que permanecer fiel, ser fiel até o fim. Aquela história, Deus predestinou uns para a perdição, para a condenação, para o inferno, e outros para a salvação, também não é verdade, tá certo? Porque Deus, ele quer que todos se salvem, todos venham ao conhecimento da verdade, todas as pessoas se salvem, se arrependam, se salvam e permanece firme participante das suas bênçãos, das suas promessas, tá certo? Então aqui a gente finaliza essa lição de número 3, aqui, que Cristo morreu por todos, por cada um dos pecadores, todos. O sacrifício de Jesus, ele foi abrangente para todas as pessoas, e isso é desde a eternidade. Então, não foi um plano a toque de caixa de Deus diante da queda do homem. Não, Deus ele já tinha isso antes da fundação do mundo, tá certo? Interessante essa parte da Bíblia, interessante essa parte da eleição e predestinação. Que Deus abençoe os irmãos. Qualquer dúvida, nos contate, nós estamos aí para tirar as dúvidas de todos. Qualquer objeção que você tiver, a gente pode estar conversando a respeito desse assunto, dessa eleição e predestinação, que é muito discutido. É muito discutido porque há uma parte da teologia ali
tá certo? Por alguns teólogos que defendiam uma forma diferente a eleição e predestinação. Então, que Deus abençoe. Embaixo desse vídeo, bem embaixo desse vídeo, tem ali um link, assim, um joinha, aperta lá, inscreva no nosso canal também. Aí inscreva o nosso canal para você estar acompanhando aí as publicações nossa. Então, embaixo do canal aí tem inscreva aí no nosso canal, deixa o seu link aí, deixa o seu comentário, que Deus abençoe. Se quiser também deixar as suas sugestões aí, ou se você quiser até propor alguns temas para a gente estar conversando, trazendo aqui para os irmãos interessante, nos deixa ali no seu comentário. Que Deus abençoe e divulgue esse vídeo aí para frente. Fica a todos com Deus e muito obrigado aí pela participação.